Saudações fraternas a todos, sejam bem-vindos. Eu sou a Vânia e aqui nos encontramos para mais um estudo do Evangelho no Lar Online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Você é nosso convidado para esses instantes de aprendizado e de boas vibrações, a fim de que nós possamos nos recompor depois de um dia de trabalho, de um dia de muitos desafios, para abrirmos a nossa compreensão e o nosso entendimento para o estudo de hoje. Contamos com a colaboração dos nossos irmãos Norma e Hernandes para que o Evangelho, à luz da doutrina espírita, se faça mais claro para nós e que nós possamos agradecer a Deus por termos recebido o Consolador prometido por Jesus, que veio nos instruir e nos consolar. Mestre Jesus, pedimos nesse instante o amparo e assistência da direção espiritual desse estudo, para que venha nos intuir, nos fortalecer os bons propósitos, a fim de que possamos espalhar, divulgar esses conhecimentos para todos. Pedimos, Senhor, que nós possamos perseverar nas boas resoluções e que os nossos benfeitores espirituais, nosso anjo guardião, esteja conosco, nos amparando, nos intuindo, nos guiando em nossa jornada evolutiva. E assim, em vosso nome, iniciamos o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Olá, queridos irmãos. Que sejam de paz os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vamos iniciar a leitura do item 5 do nosso Evangelho no Lar de hoje? Venho, como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina. Eu, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, vos ajudando uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que,
não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais sobre a terra, se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Aqui nós vamos dar uma pausa para os esclarecimentos que nos serão trazidos desses 2 parágrafos pelo nosso querido irmão, senhor Hernandes. Bem, esse trecho vem lá do título Advento do Espírito de Verdade. É uma mensagem direta aos transviados, retardatários e aos incrédulos. Coisa séria. Espero que estejamos fora disso, né? Não sei. O ponto focal disso tudo aqui é a busca de Deus, Deus da vida. A vida aqui, com V maiúsculo, considerando Deus, amor, sabedoria, bondade. Então, a vida, vamos passando pelos reinos. Os reinos mineral, animal, vegetal e humano. O reino mineral não tem vida. Os demais, sim. Notadamente, aqui nós estamos referindo ao reino humano. Aqui, os reinos vegetal e animal, eles se reproduzem com o movimento de vai e vem dos genes da natureza. Está bonito isso aqui, colocado lá. Mas esse gene da natureza, no caso aqui, a gente vê o vento, as ondas do mar. Tem vida aí também. É uma vida diferente daquela que nós estamos focalizando aqui no caso. O dinamismo do sol, da terra, das nuvens, também são vidas. Mas estamos aqui agora preocupados com a vida orgânica. Disse Jesus o seguinte: vinde a mim, todos os homens, bons, maus, ignorantes, sábios, aqui na lição. Todos são filhos que precisam de orientação, de bênção. Todos nós, filhos de Deus, todos precisamos do alimento espiritual da alma. Quando a gente pensa que está agindo certo, tantas vezes não está. Sorrateira vaidade, orgulho, às vezes chegam a nós e nos dão uma paulada. Então, cabe a Deus, o Pai Criador. Um detalhe, eu não falei criador, não, criador, de Humberto Roden. Criar, todos nós queremos agora, criar é de Deus. Esse assunto para depois a gente voltar a ele. Então, Deus Criador, que nos dá oportunidade a todos para o acerto dos momentos de erro. Erramos, sim, mas temos a oportunidade de acertar. Todos somos carentes? Sim. Incautos, ignorantes? Sim. Imaturos?
Algumas pessoas podem ficar sensíveis com isso, mas eu não sou isso. Não sou ignorante, não sou imaturo. Eu estou colocando aqui no aspecto ser humano. Estou falando de João, de Joaquim, de professor, não. Aqui do ser humano. Aqui se confrontam a vida e a morte no texto, que se alternam com oportunidade de evolução, autocorreção de erros e que não comporta repetições. Deixa eu me explicar melhor aqui. A reencarnação gera oportunidades de autocorreção. Se eu repetir os mesmos erros sempre, esse investimento de Deus em mim não está valendo a pena. Então, não abusemos disto. É como na escola, você repetiu o ano, mas não vai repetir um segundo. A reencarnação repetida significa que não houve avanço. Então, conforme a educação, o aprendizado, que vão sendo adquiridos, é que vai se formando aqui o homem correto. Esse trecho fala uma coisa aqui, diz, a morte e a ressurreição. Eu tive dificuldade com isso. A morte e a ressurreição. Bom, o corpo material, nada se aproveita dele depois da morte. Mas o corpo espiritual é o mesmo. Ele volta, vai se repetindo, vai se reencarna na ressurreição. Não sei. Mas está lá no texto. Vamos considerar, então, como ressurreição, a volta, não do corpo físico, mas do corpo espiritual. O espírito volta para se aperfeiçoando. Então, fala isso aqui. Então, o espírito morreu, não morreu, o espírito não morreu. Se houver uma segunda morte do espírito, não é para que não, é uma extinção dele. Pode haver isso também. Uma segunda morte do espírito, que não é o caso aqui, é a extinção dele. Então, a morte e a ressurreição fica a proposta aí para estudarem isso, examinarem isso. A morte e ressurreição. Não é o momento para discutir isso aqui, não. Mas fica aí a proposta. A vida é uma prova que pede obras. Venturas serão preservados e neutralizados. Preservados e neutralizados nossos esforços de crescimento e evolução permanentes. Então, isso é permanente. Essa busca, a gente vai, volta, morte, reencarnação. Não está se falando disso aqui agora, mas fala na ressurreição. Morte dos elementos naturais de preservação das conquistas espirituais e morais fixas. Bom, esses elementos, eles voltam, porque a morte não muda, não melhora ninguém. Tem que haver um esforço interno, uma modificação interna, dura, trabalhada, difícil, para arrancar de nós essas ervas daninhas no ventrículo esquerdo do coração e no inconsciente passado. Isso é difícil.
e que poderão ser representados conforme situações oportunas. Depois, isso será mais adiante voltado a discutir. Então, fica a ressurreição dos atos marcantes e característicos no desencarnado. É complicado isso aqui, hein? Então, estou repetindo, não estou falando em ressurreição do corpo, mas falo aqui em ressurreição do espírito. Tem que ser examinado isso aqui mais de perto. Ou seja, a morte não apaga os registros fixados na vida, coração e morte. Não apagam. Registra o coração, registra a mente, nossas falhas, mas também nosso lado bom, aí colocados, se repetem. Isso é a nossa conquista, a oportunidade. Vamos só falar contra as nossas falhas. Vamos falar também a favor de nossas realizações pelo amor, pela bondade, pelos valores. Isso nós podemos ver nos trabalhos espirituais, na sondagem do inconsciente. A psicologia fala na regressão de memória, mas a espiritualidade, o trabalho de treino de desobsessão, tem uma sondagem do inconsciente para a gente pesquisar mais essa questão interior, essa questão da alma, mesmo de nós vivos aqui. Então, vai pegar a nossa reencarnação, nossa vida anterior, vidas anteriores, e vão mostrar o nosso progresso, mas não um progresso tão acentuado ainda. Ou seja, a morte anula os aspectos materiais da vida, órgãos vitais não se repetem, mas não se alternam os elementos morais, espirituais e abstratos, que são preservados e conforme podem ser evocados em condições adequadas. Então, os valores humanos que não são materiais, são morais, espirituais, eles se repetem. E é através deles que nós temos que buscar a evolução, o crescimento, a nossa autotransformação de mal, mais ou menos, ruim, bons, ótimos. É do homem que eu estou falando? De alguns homens. Assim sendo, terminamos aqui essa parte e vamos passar agora para a Ana Norma, para que ela possa dar prosseguimento no capítulo 6, item 5. Bom, isso é com ela agora. Quero ouvir essa voz bonita aí, Dona Norma. Vamos dando continuidade, querido senhor Hernandes. O próximo parágrafo inicia-se assim: homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Então, o senhor Hernandes vinha falando, não é? Sobre essas novas oportunidades que o Pai nos dá, né? A ressurreição do espírito se dá pela renovação desse espírito. E uma das oportunidades que o Pai nos dá para irmos para o seu regaço, ou seja, para o seu colo, é a nova oportunidade reencarnatória em que nós temos oportunidades de
utilizar o nosso livre-arbítrio no sentido do caminho do meio, segundo a orientação evangélica do nosso guia e modelo, que é Jesus. Entendeu? E quando ele fala aqui, o facho que a clemência divina, né, coloca nas nossas mãos, o nosso Pai nos permite reencarnar em lares com pais amorosos, não é? Nós temos mentores escolares, todos nos dando elementos, não é, de exemplificar o bem, que é a fonte divina para nos levarem a valores imortais. Então, é imprescindível, não é, que quando recebamos essa educação, possamos fazer leituras salutares, desenvolver sentimento religioso. É imprescindível aos pais reservarem tempo da infância do seu filho para ele ser educado na religião, porque mesmo que quando ele chegue na juventude, ele se afaste, fica semente do conceito evangélico, e ele, quando sentir necessidade, ele terá como acessar essa semente, entendeu? Mas o que acontece? A maioria de nós nos dispersamos pela vida, não é? Nos deixamos envolver pela natureza inferior e esquecemos, né, dos deveres preciosos. Assim é que Jesus vai falar, né, através do Espírito de verdade, né, inspirando, né, esse Espírito. Estou muito tocado de compaixão pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados, que vendo o céu tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Ou seja, nós recebemos todos os ensinamentos para trilharmos pelo caminho do meio, que é o caminho mais curto, sem grandes dificuldades, em direção ao colo do nosso Pai. Mas nós nos perdemos com as ilusões da matéria, e isso faz com que o Mestre fique tocado de compaixão por nós. Mas essa compaixão, ela se revela em novas oportunidades. Então, às vezes, somos convidados a, por exemplo, fazer um tratamento na doutrina espírita. Mas muitos iniciam porque ali nós estamos sendo doutrinados espiritualmente ao ouvirmos as palestras educativas, morais, né, da doutrina espírita. Mas muitos abandonam. Muitos pensam assim, ser espírita dá muito trabalho, tem que estudar muito. Abandona. Aí, quando se afasta desse lume divino que estava ali tentando resgatá-lo, né, ele recai em problemas, e quando a dor o acicata, aí ele retoma. Então, muitas vezes nós vemos irmãos reincidirem no tratamento espiritual, porque eles abandonam no meio quando já começam a sentir certo alívio, quando na realidade deveriam permanecer ali, porque de tanto ouvirmos a doutrinação moral que a doutrina espírita nos traz, nós passamos então a ter consciência que é necessário colocar esses ensinamentos em prática, amando-nos uns aos outros.
quando a gente passa a amar o nosso próximo e fazer por ele aquilo que gostaríamos nos fosse feito, nós estamos caminhando no caminho do meio, estamos cumprindo a regra áurea. É por isso que o Espírito da Verdade continua: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo que acreditáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então, essa é uma mensagem do Espírito de Verdade, Paris, 1860. Com os esclarecimentos trazidos pela espiritualidade para todos nós e que chegou a princípio em diversos pontos do planeta. É por isso que o Espírito de Verdade fala, não é? Que vozes que vêm do além-túmulo, que acreditáveis no nada. Então, eles vêm nos dizer, né, que a vida continua, não é? Da pluralidade das existências. Vem nos ensinar que nós somos herdeiros do que fazemos hoje. Somos artífices do nosso destino. Então, precisamos, meus irmãos, trabalhar para que o nosso futuro seja melhor que o nosso presente, pautado nas boas ações que nós precisamos desenvolver hoje. A melhor reencarnação é essa, para nós não nos burilarmos, pois o Pai nos deu, não é? Por clemência, essa oportunidade exatamente para esse nosso burilamento, para o nosso progresso, para chegarmos até Ele de uma forma sem dores. Quando a gente reincide no mal, o acicatamento vem, mas é para nos despertar a um equilíbrio de pensamento no bem, no amor, como o Mestre nos pregou, como Ele nos ensinou. Então, a gente precisa entender, como diz Emmanuel no livro Vinhas de Luz, capítulo 130, que a humanidade é nossa família, que aproximemo-nos dos piores para os ajudar, aproximemo-nos dos melhores para aprender, amarmo-nos servindo uns aos outros, não apenas de boca, mas de coração, constitui para nós todos, o glorioso caminho de ascensão espiritual. E é isso que o Evangelho do Mestre nos ensina, meus irmãos. Para que nós possamos entender isso mais profundamente, o quanto a doutrina espírita é esclarecedora dessas verdades que o nosso espírito imortal tanto necessita, vamos recorrer, mais uma vez, ao livro Vivendo o Evangelho, volume 1, né? Uma psicografia de Antônio Badui Filho, pelo espírito de André Luiz. Lá na lição 82, sob o título de Tira Dúvidas, André Luiz nos fala o seguinte: o espiritismo conduz ao misticismo. Certo ou errado? Então ele vai fazendo afirmativas e perguntando se é certo ou errado. E a resposta
errado. A doutrina espírita estrutura-se na fé raciocinada, compreendendo para crer. Né? Outra pergunta. O espiritismo alicerça-se no evangelho, certo ou errado? E a resposta, certo. A doutrina espírita expõe o ensino moral calcado nas lições de Jesus. Jesus foi caridoso, meus irmãos, até o último momento. No momento extremo, ele teve caridade daqueles que estavam crucificando. E ele pediu ao Pai, Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. É isso que precisamos trabalhar em nós, essa clemência, o perdão, né? Fazer pelo nosso irmão que está em nossa caminhada aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, que tivessem clemência de nós quando errássemos, né? E ele continua, André Luiz, o espiritismo é apenas ciência, certo ou errado? E ele responde, errado. A doutrina espírita desenvolve experimentações científicas, sem renunciar aos aspectos filosóficos e religiosos. O espiritismo admite as vidas sucessivas, certo ou errado? Certo. A doutrina espírita explica, através da reencarnação, as disparidades no mundo, atendendo assim à justiça e à misericórdia de Deus. Então, através desse ensinamento é que nós vamos entender, né, por que crianças inocentes chegam ao mundo com deficiências físicas, mentais. À luz da doutrina espírita, nós sabemos que se estamos passando por determinadas expiações difíceis, é para o nosso aprendizado. E mesmo em nossa caminhada, quando a dor nos acicata, é preciso a gente perguntar, não o porquê estou passando por isso, mas para quê? Para que possamos despertar no que estamos nos equivocando para causar essas consequências, não é? O espiritismo tem por fim a mediunidade, certo ou errado? Errado. A doutrina espírita sistematiza e disciplina o intercâmbio mediúnico, visando ao aprendizado e ao socorro. Então, são essas comunicações que vão nos auxiliar. O socorro se dá tanto de desencarnado para encarnado, quando nos traz as mensagens, e também nas sessões de desobsessão, quando o encarnado doutrinador auxilia aquele irmão desencarnado que chega ali através do incorporador, doutrinando, claro, sob a assistência dos mentores espirituais do trabalho, para ajudá-lo também. Entendeu, meus irmãos? O espiritismo assenta-se na prática do bem, certo ou errado? Certo. A doutrina espírita faz da caridade instrumento da salvação. O espiritismo utiliza-se de rituais, certo ou errado? Errado. A doutrina espírita liga a criatura ao Criador, sem a intermediação de sacerdotes, imagens ou símbolos. Então, isso nos permite refletir diretamente nos ensinamentos que nos chegam, para podermos melhor colocarmos em prática o nosso livre-arbítrio. Não há necessidade de sacerdotes. Nós precisamos ler, entender
e, principalmente, colocar em prática, não é, meus irmãos? O Espiritismo é o consolador prometido. Certo ou errado? Certo. A doutrina espírita traz de volta o Evangelho em sua pureza original. E aí, André Luiz conclui: este simples tira-dúvidas é pequena amostra de que o Espiritismo cumpre a promessa de Jesus, lecionando e restabelecendo a verdade divina, a fim de que, nos dias de hoje, o conhecimento não seja frio por falta de amor, e o amor não seja cego por falta de conhecimento. Por isso, a fala, não é? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Muita paz, meus irmãos. Vamos agora, então, à fluidificação ou magnetização da água. Todos nós, no nosso Evangelho no Lar, devemos ter conosco uma jarra, né, com água. Elevemos, então, os nossos pensamentos para a fluidificação. Podemos, então, impor as nossas mãos sobre a água e iniciarmos a nossa prece. Graças a Deus, obrigada, Jesus, por essa oportunidade abençoada. Permita, querido Mestre, que os seus benfeitores de luz, aqui presentes em seu nome para nos auxiliar, possam trazer dos laboratórios espirituais os fluidos necessários à transformação deste líquido num remédio para os corpos físicos, espirituais das pessoas que dela fizerem uso. Que assim seja. Graças a Deus. É isso, meus irmãos. Muita paz. Agora, vamos passar a palavra para a nossa irmãzinha Vânia para a nossa prece final. Mestre Jesus, assim chegamos ao final do estudo de hoje, agradecendo a presença e a assistência de nossos irmãos desencarnados, de nossos benfeitores espirituais, bem como da direção espiritual desse encontro com Jesus à luz da doutrina espírita. Pedimos para todos uma semana de paz, uma semana de mais fé, uma semana de pensamentos mais positivos, mais elevados, a fim de que todos possamos colaborar para a melhoria do padrão vibratório do planeta. Rogamos e pedimos pela paz no mundo, para os dirigentes políticos, para os países que estão em guerra, para os nossos lares e para todos os enfermos, acamados em seus lares ou em hospitais, para aqueles que vão fazer cirurgia. Rogamos, Senhor, a assistência misericordiosa dos médicos espirituais, amparando, fortalecendo e intuindo a equipe médica encarnada quanto ao melhor tratamento ou quanto à cura. Que o amor de Jesus ampare aqueles que se encontram com depressão, com ansiedade, aqueles que se encontram abatidos em seu ânimo, em sua fé.
Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. E assim, agradecidos, encerramos o nosso encontro de hoje. Que assim seja, graças a Deus.